Olá, alunos do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é coeficientes e taxas. Então, separe aí folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, para acompanhar a nossa aula. E não esqueça, essa aula ela tem um formato diferente, ela é uma aula gravada. Então, você pode pausar o seu vídeo sempre que achar necessário. Ah, eu quero anotar alguma informação do PPT ali de trás. Pausa o vídeo e anota. Ah, não, eu quero rever uma explicação, fiquei na dúvida. Vai lá, volta o vídeo, assiste. Só não esqueça de dar play para continuar acompanhando a aula, ok? Vamos começar, então? Vamos lá. O que é coeficiente? Bom, coeficiente, ela é uma razão, ele é uma razão entre valores de uma mesma natureza. É uma relação de parte do todo. Então, a gente está falando de um grupo e eu vou pegar uma parte desse grupo. Quando a gente pega uma parte do todo, a gente está falando de coeficiente, tá? Então, você vai ter uma fraçãozinha aí, que é a razão. O número de cima é a parte e o número de baixo é o todo. Tudo bem? E quando a gente fala em taxa? A taxa nada mais é que esse coeficiente que eu acabei de falar para vocês, da parte do todo, multiplicado por uma potência de 10. Então, às vezes vai estar vezes 10, às vezes vai estar vezes 100, quando é porcentagem, às vezes vai estar vezes 1000, vai depender do que o exercício quer ou da taxa que a gente está calculando, mas sempre é uma potência de 10, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Tudo bem? Então, o coeficiente é parte do todo e a taxa é esse coeficiente que é parte do todo vezes uma potência de 10. Aí você fala, professora, achei meio confuso. Mostra um exemplo para mim? Claro, vamos lá. Exemplo 1. Na turma da primeira série de uma escola, estão matriculados 40 alunos, sendo que 18 são do gênero feminino. Determine o coeficiente e a taxa em porcentagem. Opa, falou em porcentagem, vai ser vezes 100. De alunos do gênero feminino dessa turma. Então, ele quer coeficiente, taxa, gênero feminino do total. Então, quem vai ser a parte? A parte vai ser o gênero feminino. Quantos tem aí? Ah, são 18 meninas, então, 18. E total, quem é o nosso todo? Nosso todo são o total de alunos que tem lá, 40 alunos. Então, a gente tem como parte 18 e como todo 40. Então, para a gente poder achar o coeficiente, a gente vai dividir, vai montar a razão, né? 18 sobre 40, 18 está para 40, e a gente vai dividir o 18 pelo 40. Vou dividir aqui do lado, tá? 18 dividido por 40. Você fala, professora, mas 18 é muito pequeno para dividir por 40. Então, vai começar já direto com 0, a gente vai direto para o decimal. Tabuada do 4 tem 18? Olha, na tabuada do 4 tem 16. Então, 4 vezes 4 dá 16. Então, 4 vezes 40 vai dar 160. Para chegar no 180, vai estar sobrando 20. Como já tem uma vírgula, posso colocar um 0. Tabuada do 4 tem 20? Ah, a tabuada do 4 tem 20. 5 vezes 4 é 20. Então, 5 vezes 40 vai dar exatamente 200 e vai sobrar nada. Então, nosso coeficiente aqui do gênero feminino é 0,45. Se não der exato, a gente põe uma aproximação de 2 casas, tá bom, pessoal? Mas, normalmente, se der exato 2 casas ou um pouquinho mais, se não, põe lá uma aproximação de 2 casas. E a taxa, como é mesmo? Como ele pediu em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então, eu vou ter 0,45 vezes 100. E multiplicar por 100 na matemática é fácil. Cada zero desse, 10, 100, 1000, é uma casinha que a sua vírgula vai andar para a direita. Então, aqui, a vírgula não está entre o 0 e o 4. Como tem 2 zeros, ela vai ter que andar 2 casas para a direita. Então, a primeira posição seria entre 4 e 5, e a segunda do lado do 5. Então, na verdade, aqui dá 45%. Então, só andei a vírgula 2 casas. Tudo bem? Está aqui a resolução. Parte do todo é o nosso coeficiente. Multipliquei por 100 porque ele queria em porcentagem, é a nossa taxa. E espero que você tenha entendido. Por quê? Porque agora é o momento da atividade. Eu vou ler para vocês 2 atividades com calma, vou explicar como faz. Você vai pausar o seu vídeo, vai resolver essas 2 atividades e depois vai vir aqui comigo conferir a correção, tá bom? Vamos para a leitura? Atividade 1, que na verdade chama atividade 1.2 e 1.5, adaptada, páginas 17 e 18, da onde? Do currículo em ação. Existe lá o currículo em ação, é o caderno, no caso é o caderno do professor, tá bom? E, então, vamos lá. Uma empresa possui 102 colaboradores, dos quais 50 são do gênero masculino e 52 do gênero feminino. Determine o coeficiente, a taxa em porcentagem, por isso que está vezes 100,
de colaboradores do gênero masculino. Então, a parte vai ser o gênero masculino e o todo vai ser o total de colaboradores. Então, parte é do gênero masculino. Então, parte do todo, divide, descobre o valor lá decimal, com 2 casas, e depois, para achar a taxa, multiplica por 100 para virar porcentagem. Tudo bem? E a próxima atividade é a 1.6, também do currículo em ação, tá? Adaptada da página 18. Determine a taxa de natalidade do exemplo hipotético abaixo. Então, população total de um país, 1.000 milhões, 1.300.000 habitantes. Nascidos em um ano, 10 mil. Ah, como que é essa taxa de natalidade, professora? Quando a gente fala de taxa de natalidade, ele quer o número de nascidos. Aqui é nascidos quem nasceu vivo mesmo, quem não morreu logo depois que nasceu. Quem nasceu mesmo e continuou vivo, tá? Não morreu logo no comecinho. Então, o total de nascimentos com o total de habitantes. Então, você pega lá no enunciado quantos tem nascidos, divide pelo total de habitantes e vai multiplicar por 1.000. Aí você fala, por que 1.000? Porque a taxa de natalidade é o padrão de você calcular tantos por 1.000. Então, portanto, por 1.000 habitantes, né? Por isso que a gente vai multiplicar por 1.000. Divide e multiplica por 1.000. Tá bom? Agora você vai pausar o seu vídeo, resolver essas 2 atividades e daqui a pouco a gente volta. Até já! Voltamos. E aí? Você conseguiu resolver os 2 exercícios? Achou o primeiro mais fácil? Ou achou mais fácil o segundo? Ou a taxa de natalidade te confundiu? Oh, meu Deus. Não, eu acho que você conseguiu. Bom, vamos conferir? Vamos ver a resolução? Se tiver alguma dúvida, presta bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro é aquele dos colaboradores, gênero masculino e feminino? Sim. O que ele está querendo aí é a parte do masculino. Então, vamos lá, vamos anotar. Ó, gênero masculino a gente tem 50, o total 102. Então, eu vou vir aqui e vou dividir 50 por 102. Aqui eu já vou pôr o resultado aproximado, tá? Vai dar 0,49. Aí, esse valor 0,49, a gente vai pegar e vai multiplicar por 100. E aí, quando você multiplica por 100, você vai andar 2 casas e você vai encontrar 49%. Então, está aqui a resolução para vocês. Certo? Atividade a primeira? Vamos para a segunda? Ah, a segunda é da taxa de natalidade, nascimentos por habitantes vezes 1.000. Então, vamos lá. Então, número de nascimentos. Quem que é o número de nascimentos? Vamos lá, 10.000. 10.000 a gente coloca em cima. Não vou colocar o pontinho, não. E embaixo, 1.300.000. 1.300.000. Então, deixa eu só não errar os zeros. Conferindo, certinho. Vezes 1.000. Como a gente está trabalhando com vários números com zero, vamos cancelar os zeros. Então, primeiro, eu vou cancelar os zeros do número de cima com de baixo, tá bom? Então, 1 em cima, 1 embaixo, 1 em cima, 1 embaixo, 1 em cima, 1 embaixo, 1 em cima, 1 embaixo. Porém, eu tenho aqui em cima também, ó, porque aqui embaixo tem o número 1, né? Tenho mais 3 zeros e sobrou mais um zerinho aqui, ó. Então, dá para cancelar mais um daqui com um daqui, encontrando em cima 1 vezes 100, 100, e embaixo 13. Vou dividir 100 por 13. Vai dar aproximadamente 7,69. Ó, tá aqui para vocês. Então, que 7,69, a gente pode falar aqui até 8 crianças. Então, o que significa isso? Que nesse país que eles colocaram aí, nascem aproximadamente 8 crianças a cada 1.000 habitantes. Por isso que multiplicou por 1.000. Ó. Então, 8 crianças a cada 1.000 habitantes num período de 1 ano. Espero que você tenha entendido, que você tenha acertado. Se não acertou, que tenha tirado a sua dúvida, né? Porque é muito interessante esse assunto. E eu espero também que, se você tiver alguma dúvida, você procure o seu professor, peça mais exercícios e, claro, pratique, porque matemática é prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!